no final a decisão é do líder. A decisão é de quem tá lá na ponta. E aí, essa decisão é solitária. E aí tu ter pares, porque geralmente tu tá numa posição que tu não tem pares na empresa. E aí tu tem pares em outras empresas e tu compartilha aquilo. O que vocês acham da minha ideia? O que tu faz? Então tu até se sente mais seguro para tomar uma decisão. A gente precisa poder conversar sobre coisas que a gente não conversa com homens, porque não dá para conversar com homens que... Né? Às vezes os homens não vão entender, o homem não vai entender a culpa que uma mãe sente ao se ausentar 3 dias de casa quando tem filho pequeno, né? Vocês entrevistaram ontem as meninas da Casa Cardão, tudo com filho pequeno, né? O homem, ele tem filho, ele sai, mas ele sabe que ele é o provedor, faz parte do papel dele. A mulher ainda enfrenta essa questão da culpa, né? Estou trazendo só um exemplo básico, né? E aí a gente poder se unir, falar das nossas dificuldades, trocar experiências, como que a gente pode se fortalecer, como que a gente pode se apoiar, por que a gente não resolve as coisas com diálogo? Né, aquilo que a gente estava falando no início, assim, a gente vê tantas coisas acontecendo que são até desumanas, né? Falando agora num contexto global. Por que a gente não consegue usar da diplomacia e da conversa, do diálogo, para atender aos nossos interesses comuns? Né? E eu acho que... Eu penso que quando a gente aprender a dialogar e negociar, porque tudo é negociação, não, no diálogo, a humanidade tem muito a ganhar. Sejam muito bem-vindos ao FNX Cast, uma edição especial na FEICOM 2025. Meu nome é Gustavo Braz e hoje eu tô aqui com meu parceiro Alisson. Seja muito bem-vindo, irmão. Tamo junto, Gustavo. Obrigado. E uma presença muito especial hoje, né? Eu fui anotar aqui as formações dela, não coube no caderno. É bem fazido vocês, né? Para com isso, né? Não é pra tanto também, É uma né? pessoa super especial. Todas as vezes que eu tô com ela, dá uma explosão de insights. É diretora de compras, de vendas, de marketing. É uma pessoa que tem um currículo inexplicável. Com vocês, Morena. Uma salva de palmas pra ela. Seja muito bem-vinda. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sempre gosto de estar com pessoas com quem eu aprendo, que eu compartilho valores, jeitos de trabalhar. Eu acho que a gente é o fruto das experiências que a gente vive com quem a gente convive, né? Então, estar com pessoas que querem sempre crescer e evoluir e têm ambição, né? Querem estar à frente, fazer diferente, traz esse tesão de volta, essa vontade de fazer diferente. Então, é sempre muito bom, sempre dá um gás. É gostoso estar sempre com vocês. Muito bom. Você já vê que na primeira fala dela, ela já deixa uma mensagem muito forte, né? Então. Mas a mensagem, eu até ia anotar aqui, mas estou sem papel. Repete pra mim. Da pesquisa daquilo que a gente convive mais, não? Isso. É porque existe, né, uma pesquisa científica que agora eu não me lembro a faculdade, enfim, mas Sim. ela não é aquela, né? Porque eu digo às vezes fala assim, pesquisas tal, e a pessoa não cita a fonte, mas eu fui na fonte, né? E eles identificaram que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então se os teus 5 principais amigos sofrem com obesidade, não têm bons hábitos, tu vai acabar compartilhando disso, né? Então eu digo que a gente sempre tem que estar com pessoas que nos inspiram, que têm a nos ensinar, que fazem acontecer, né? E que a gente se espelha. Então eu sempre busco isso, conviver com pessoas que me trazem algo a mais, sabe? E vocês são uma delas. Obrigado. E a Morena tem um repertório gigantesco. Ela pensa muito fora da caixa. Acho que desde a primeira vez que a gente se conectou, eu vi nela a inovação, os valores, estudando a empresa, o Grupo Conecta. Então tem muita coisa aqui. E hoje de manhã eu tava treinando, conversando com ela pelo Instagram. Falei, vamos fazer o melhor podcast dessa edição. Então a gente já tem um compromisso aqui de entregar o melhor. Pensa na pressão, né? Pensa na pressão, mas tudo bem, vamos lá, a gente tenta. Morena, conta pra nós um pouquinho lá da empresa, da história. Uhum. Hoje eu atuo na Orion Distribuidora, né? A gente tem um grupo que é a OCL e a gente tem uma distribuição de materiais de construção em Santa Catarina e Paraná
e temos 2 lojas de ferramentas, máquinas e ferramentas ali na Grande Florianópolis, né? Tudo começou com meu avô e com a minha avó lá atrás, em 1951, quando ele quis empreender. Ele era enfermeiro e tinha pouco estudo, mas ele sempre teve essa veia empreendedora. E aí montou uma venda e foi, né, começou a comprar para revender. Na época, eu me lembro que ele conta assim que ele ia para São Paulo, né? Na época que já estava um pouco mais, já tinha um caminhãozinho dele. Ele ia até São Paulo, ele via as lojas de São Paulo e falou: nossa, meu sonho. Fico até arrepiada, gente. Meu avô já faleceu, né? Meu sonho é ter uma loja como essa, assim, né? Ele se inspirava muito. E aí ele trabalhava para isso, né? Ele comprava as mercadorias, trazia. Naquela época, imagina, né? Ir de São José, lá no interior, né? Até São Paulo. A estrada ruim, ficava na estrada. Aqueles desafios, né? Do viajante. E foi crescendo, aos pouquinhos ele foi crescendo. Depois se mudou para Florianópolis, trouxe toda a família, né? São 7 filhos. Hoje a gente tem a 2ª geração atuando na empresa e junto com a 3ª, né? Eu sou a 3ª geração. Nós completamos agora, dia 1º de abril, não é mentira, mas dia 1º de abril, 74 anos. É uma história que a gente se orgulha muito, porque a gente sabe que as empresas no Brasil têm muita dificuldade de sobreviver, né? Aos primeiros 5 anos, aí depois a primeira sucessão, né? Da primeira para a 2ª geração há um grande desafio, há um grande risco. E aí da 2ª para a 3ª ainda maior, né? A gente sabe disso, então tem uma grande responsabilidade aí assumindo essa missão. Hoje temos 3 diretores, que são 3 dos filhos, e temos 4 sucessores, né? Que hoje atuam na empresa em cargos e situações, né? Em momentos diferentes, assim. E olha que legal, né? Eu tive a oportunidade de estar visitando a Orion e não sabia desse começo. Porque hoje a gente vê toda aquela estrutura. Ontem, inclusive, te parabenizar, eu vi você ganhando um prêmio lá na legal, Maco. né? Obrigada! Muito bacana. E a gente não imagina o começo lá, né? E a importância de sonhar grande. Cara, fantástico a história. Assim, a questão de ter visão, né? E batalhar muito, tem que trabalhar muito, né? As pessoas olham... E até uma coisa que eu sempre tento trazer nas convenções, quando a gente tem uma oportunidade, por exemplo, né, mostrar para os vendedores. A gente tem vendedores na nossa equipe que estão há 35 anos conosco, há 30 anos, né? Agora há pouco a gente cumprimentou um que ficou muitos anos conosco também. E a gente sempre tenta fazer com que eles contem a história, como é que foi o início, justamente para inspirar os outros vendedores que estão começando hoje, porque é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, de cativar o cliente, de venda pós-venda. E às vezes a pessoa, né, tá lá batalhando, dando o seu melhor e acha que não vai conseguir, e acha que tá muito difícil e não vê um futuro. E aí quando tu vê alguém que já chegou lá, já passou pelas mesmas dificuldades que você, que começou do zero também, que hoje eles olham assim, o representante tem um carrão, tem uma casa, tá bem de vida, acha que assim, ele ganhou uma carteira pronta e, né, já tá rico, né, digamos assim, do nada. Não foram muitos anos de trabalho, muita dedicação, então existe muito mérito, né, no trabalho da equipe, e aí a oportunidade de mostrar isso para quem está começando e falar, olha, persiste, continua, que pode dar certo, tudo depende do teu trabalho, tudo depende do teu esforço, de tu fazer a coisa certa, que tu vai chegar lá também. Então, acho que, né, isso nos inspira. O trabalho vence tudo, né, Morena? Claro. E nesse... A ética, o trabalho Sim, correto, a honestidade, né? Isso. Coisas que a família Silveira preserva demais até hoje, né? Preza bastante. Queria fazer uma pergunta para você. Nesses 74 anos aí de história da Orion, uma história de sucesso, né, e superação, um case de sucesso que vocês têm lá, que deu certo, que vocês fazem, qual que é o diferencial hoje da Orion Distribuidora que atua em Santa Catarina e no Paraná. Também no Paraná, né? Isso, obrigado. Acho que eu não tinha comentado isso, né? Santa Catarina e Paraná. Então, uma coisa que eu me orgulho muito na Orion Distribuidora é o time. Né? Eu vejo que a gente tem um time muito comprometido, leal, que veste a camisa.
que faz um trabalho consultivo, porque a gente sempre buscou isso, desde que a gente começou a formar o atacado, vendedor que soubesse ajudar o cliente, né? Que se preocupasse com o sellout do cliente, que fosse consultivo, que a gente sempre fala, cara, vocês conhecem todos os concorrentes do teu cliente, tu conhece o mercado, tu tem muito a trazer para o teu cliente, tu pode ser o consultor do teu cliente de negócio, né? E não só vender o produto, mas ofertar, o que mais de valor você pode ofertar. Então a gente sempre buscou nessa prestação de serviço, sempre foi uma orientação que a gente deu para o nosso time, né? Que a gente sempre buscou, além de, claro, a gente busca ser competitivo, toda a distribuição precisa de uma boa logística, de preços bons, é óbvio, mas a gente sempre prezou muito pela qualidade no atendimento. E eu me orgulho muito do time da Orion como um todo, é claro, mas vou puxar a sardinha para o meu time, né? O time comercial é fantástico, os vendedores, os líderes comerciais que a gente tem, eu me orgulho muito né? A Orion, quando eu cheguei, não tinha uma equipe de supervisão desenvolvida, então a gente trabalhou aí alguns anos para desenvolver um time. Hoje eu tenho 6 supervisores, 2 coordenadores, que assim, eu fecho os olhos, deixo eles trabalhando, confio plenamente, e a gente sabe como é difícil de conseguir mão de obra, pessoas que estejam alinhadas com os teus valores, com os teus processos, que tu possa confiar, que as pessoas também gostem de trabalhar, né? Se identifiquem contigo, tem tudo isso, né? Tem que se identificar com a empresa, com o líder. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho, acho que o maior case, para mim, pelo menos que me vem à mente, hoje é isso. Perfeito. Faz toda a diferença um time engajado com a cultura, né? Isso supera tudo. E falando em vendedor consultivo, desculpa, Gustavo, não sei se tu ia, né, fazer uma pergunta, mas o Alisson sempre foi um cara assim, né? Ele ensinou muito o meu time, muito. Eu me lembro que assim que ele começou, ele já ia nas convenções e mostrava como fazer evento, e ele mesmo tirava do bolso para fazer material de trade, trazer, né, fazia os banners e fazia material, e deu a sugestão da bolsa de ferramentas, de amostras, né? E a gente foi fazendo e desenvolvendo. O Alisson sempre foi um cara também que se diferenciou no mercado, né, de representação, porque sempre se preocupou com o sellout, não só com o sell-in, né? E hoje eu vejo as indústrias falando mais disso, mas demorou um pouco pelo menos no nosso mercado, demorou um pouco para as empresas falarem, né, a indústria falar sobre isso, assim. Muito feliz de ouvir isso, né? Minha principal cliente, a Orion. Obrigado por toda a parceria. A Morena, né, a gente tem uma amizade fora do profissional também. E muito feliz, obrigado, feliz de estar aqui. E eu queria fazer mais uma pergunta. Só aproveitar um gancho aqui, que você perguntou o maior case de sucesso. E muitas vezes eu vejo os empreendedores um pouco egocêntricos. E ela trouxe que o maior case de sucesso dela foi o time. E eu acho que assim, o resultado do gestor é o resultado do time, claro. Não tem como ser diferente. E quando você fala, eu tô treinando os meus vendedores para que eles sejam consultores lá. Então, por mais que preço, prazo, logística, todas essas coisas são praticamente obrigação. Claro. Mas se a gente não está se posicionando como uma empresa que gera uma experiência, que tem uma percepção de valor para o cliente, a gente está ficando desatualizado. Exatamente. Mas excelente. A gente está sempre buscando, né, desenvolver o time. Faz toda a diferença, né, o representante chegar lá e não só perguntar o que precisa hoje, né? Sim. Mas sim, uma faltinha? Tem uma faltinha aí, né? Qual que é a faltinha hoje, né? Que é comum, né? É muito comum, com certeza. Aí chega oferecendo de outra forma, já muda toda a abordagem do cliente, né? Com certeza. A Morena, para quem não sabe, ela passou por todos os setores da empresa, né, Morena? Passei. Na verdade, não é nem uma pergunta, eu queria que você falasse dos setores de toda a... Eu tô na empresa agora, voltei para a empresa faz 8 anos. Eu fiquei 5 anos fora e antes eu também tive uma experiência como trainee, né? Acho que eu fiquei 3 anos ou 4 anos, não me recordo agora. Então a gente recebeu o convite, porque se a gente queria atuar na empresa, eu demorei ainda para aceitar esse convite, né? E aí a nossa diretoria na época explicou, vocês vão ter que conhecer os processos da empresa, né? Porque vocês são filhos, vocês vão, né, chegar aqui sendo líderes, enfim.
Vocês vão ter que conquistar o espaço de vocês. E aí a gente teve a oportunidade, eu passei por quase todos os setores, eu te confesso que eu não passei em departamento pessoal, RH no final, eu já daí acabei saindo um pouco antes, porque também é uma coisa muito técnica, né, departamento pessoal, enfim. Mas aí eu comecei na entrada de mercadoria, eu recebia, carregava caixa, conferia mercadoria, né? Na época a gente tinha uma senhora que cuidava da entrada de mercadoria, que também já era, que eu digo, patrimônio histórico da Orion. Ela se aposentou na Orion, ela já estava também há milênios lá na Orion, era uma querida. E ela gostava muito de trabalhar lá, e ela falava, mas eu não acredito que tu tá aqui carregando. Eu falei, cara, mas por quê? O que que tem, né? Qual que é a diferença? Estamos aqui, vamos. Então eu entrei lá conferindo mercadoria, depois separando mercadoria, né? Conferindo na entrada, depois separando, depois conferindo na saída. Aí depois fui passando financeiro, compras, televendas, assessoria comercial, fui conhecendo um pouco de cada setor, ficava alguns meses, alguns setores mais tempo, alguns setores menos tempo. Compras foi um setor que eu fiquei bastante tempo, porque demorei para entender, até hoje eu acho que eu não entendo, tantos impostos no nosso Brasil, assim, a dificuldade. Eu falava, não, mas eu não estou entendendo, o que é esse MVA, o que é esse ST, gente? Mas como é que eu pago... Por que eu pago o imposto sobre esse valor se, tipo, o governo diz que eu estou ganhando R$200, mas eu estou ganhando 100? Ah, mas é sobre esse valor, R$200. Eu pago imposto sobre isso aqui, mas eu estou... sobre isso. Eu não consigo entender, né? Enfim, então fiquei bastante, gostei bastante, me identifiquei, fiquei no comercial. Passei um pouquinho e foi muito legal para ter essa visão sistêmica, né? E aí... senti a vontade de empreender, fui atuar na época como coach, fui dar palestra, fiz treinamentos, eu adorava, né, fazer coaching em grupo para mulheres. Na época que o coaching ainda era muito pouco conhecido no Brasil e também não tinha virado o que virou hoje, né, que até agora hoje já tem até alguns memes, né, sobre coaches, mas era uma outra linha, assim. Gostei muito, me identifiquei bastante, me identifico até hoje, me realizei muito, mas teve um momento que, conversando com meu pai, uma situação específica, ele fez um comentário, que eu olhei para ele e falei, cara, eu tô ajudando tantas pessoas em outras empresas, tô ajudando pessoas a empreenderem, mulheres a empreenderem ou terem sucesso nas suas empresas, eu preciso fazer isso dentro de casa. Aí eu senti de novo o chamado, e daí eu falei com ele, eu falei, tu queres que eu volte e tal? Ele fez, né? Daí depois ele me entrevistou, fez todo um negócio, deu todo um sermão pra eu voltar, beleza, fez uma proposta. Eu falei, tá, mas eu não sei, não tô contratado ou não, tem que fazer entrevista. Eu falei, tá bom, vamos pra entrevista. Fiquei nervosa na entrevista com ele, com meu pai. Fiquei nervosa, ele fazia todas as perguntas como ele faz para as pessoas que vão trabalhar, né? Me avaliando. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Achei que eu podia assim, não, né? Vamos entrar. Passei, né? Passei. Não sei com que nota, mas passei. E aí voltei para a empresa. Aí voltei como assessora comercial. Aí fui atuando, né? Na época ele estava precisando ou no compras ou no comercial. Fui atuando durante um ano ali, conhecendo tudo novamente. Me envolvendo de tudo, aprimorando processos, e aí depois, né, de um ano consegui, já exercia, mas consegui o cargo da gerência, né, e aí foi dali pra frente, trabalhando E eu juntos. te acompanho no Insta lá, eu vejo que você vive a operação, né, e eu acho que isso é estratégico pra você. Muitas vezes eu vejo você lá no novo CD, com um capacete, no dia a dia, fazendo uma dinâmica com a galera. Como que é hoje um pouco da cultura lá da Orion? Eu te confesso que eu queria fazer mais disso. Queria estar mais no campo com o cliente, queria estar mais lá com o time também. Mas a gente tenta ser meio polvo e não consegue fazer tudo, né? Claro. Mas a gente tem muita cultura de... pau pra toda obra, né? Estamos aqui para o que precisar e vamos fazer acontecer. E a gente sempre quer o melhor da empresa, o melhor do time. A gente se sente muito responsável por todas as famílias que dependem, né, da empresa. Então tem essa questão da missão também como família, de levar esse negócio à frente, muito mais do que só um negócio, muito mais do que só um lucro, né? Quando a gente fala em empresa familiar, existe essa emoção também. E a gente sempre foi muito portas abertas. As pessoas, claro,
Com o tempo as pessoas não ficam sabendo, mas ninguém sabe que somos filhos, ou somos, né, alguma coisa. Estamos lá no cargo, exercendo a função, enfim, né? Então a gente tá junto e tenta ouvir muito o time, porque o time é o que sente todas as dores do cliente, né? Tá ali no dia a dia, vê todas as situações, então a gente precisa estar próximo, né? Eu acho que todo mundo, todo mundo não, né? Mas quase todas as empresas no Brasil têm esse grande desafio e a grande vantagem de serem empresas familiares, mas eu acho que tem um pouco aquela ilusão de eu vou ser dono e vou ficar com meu pé em cima da mesa, olhando as câmeras e tal, e as coisas Sim. fluindo. E uma das maiores líderes, maiores empresárias aqui do país, do nosso segmento, falando que vive lá a operação, que tá junto com o time, e isso é estratégico, é estar ouvindo o cliente, é estar ouvindo o time, e eu acho que não tem como ser diferente. E você comentou ali em dois momentos a respeito da questão da estrutura familiar, né? Um baita história aí do seu avô, acho que daria um outro episódio aqui só para falar disso, mas o que você pode trazer de insights, de contribuições desse desafio da terceira geração estar entrando na empresa, porque boa parte da nossa audiência são distribuidores, são lojistas e assim como nós também... Empresas familiares. 90% das empresas brasileiras são familiares, né? É inevitável, a gente acaba formatando com quem a gente confia, a gente faz negócio com quem a gente confia, né? E geralmente começa com a família. Acho que os grandes desafios, na minha visão, acho que em qualquer sociedade, ali a gente tem 3 sócios, é sempre a transparência, o diálogo. Acho que em qualquer relacionamento, né? Seja no relacionamento pessoal, com o teu líder ou teu liderado, seja com o teu casamento, o diálogo, a transparência, a confiança faz toda a diferença, porque problema você sempre vai ter, pensamentos diferentes, né, divergentes, às vezes visões diferentes, e aí vocês precisam chegar num consenso, só com muito diálogo, muito respeito, ouvindo uns aos outros, entendendo que estão todos trabalhando para um bem comum, né? Não olhando para si. Eu acho que também tem que ter essa questão da humildade de ouvir o outro, né? Porque o que acontece? A gente falando de empresa familiar, as pessoas às vezes confundem, né? Poxa, é meu marido, ou é meu tio, ou é meu filho. E esse separar das máscaras que eu falo, gente... Eu boto eu sou uma persona dentro da empresa, eu sou a mesma Morena, mas eu estou aqui numa função, eu exerço um cargo, eu tenho um objetivo aqui dentro, eu sei qual que é a minha missão aqui dentro, e eu tenho a Morena lá de fora, a família, então saber separar isso, que vamos supor, eu estou conversando com meu pai ali, eu estou discordando do meu diretor, ele tem que saber que eu estou discordando do diretor, da forma de pensar do diretor, e estou me posicionando com muito respeito, é claro que a gente pode discordar sempre, né? Então assim, mas estou me posicionando, tenho minha opinião, mas lá fora ele continua meu pai, o relacionamento tem que continuar igual. Eu acho que esse é o grande desafio para as empresas familiares, é como não se ofender com aquilo que está lá dentro, ou é muito comum, e eu vejo porque a gente conversa, né, até no Grupo Conecta, a gente conversa com outras empresas, outros empresários de outros ramos, inclusive, botar o problema para debaixo do tapete, e aí fica aquele problema que era pequeno, daqui a pouco começa a ficar muito grande. Então eu sou muito a favor, gente, olha só, vamos sentar aqui, vamos ter maturidade para conversar. Isso aqui tá me incomodando, eu penso assim, como é que tu pensa? Deixa eu entender o que tu tá pensando, vamos se ouvir. O problema é quando eu penso uma coisa e eu acho que tu tá pensando outra, e aí eu começo a criar toda uma história dentro da minha cabeça sobre o que o Gustavo tá pensando, e o que ele quer, e qual a intenção dele. Eu faço todo um julgamento, que na verdade pode ser totalmente diferente, mas eu não dou nem oportunidade de Gustavo falar e se posicionar, né? Então acho que é aí que chegam os maiores conflitos. E quando a gente chega de uma geração para outra, por exemplo, a primeira geração sempre é geralmente um fundador ou 2. Aí são os irmãos, geralmente, aí foram tudo criado junto, aí já se bateram, se mataram quando era criança, trazem essas histórias para dentro, inevitável, né? Mas existe um vínculo de sangue muito forte. E aí quando a gente vai para uma terceira geração, começa primos, né? E primo não sei o quê, e aí às vezes entra marido, esposa, né? E aí começam
outros núcleos familiares, com outras visões, com outros valores, por mais que tenha um tronco central, uma raiz única, digamos, né, que vem a base está ali, a primeira geração, forma aquele tronco, mas são vários galhos, né? Então conseguir conciliar todos esses pensamentos, essas ambições, egos, né? Muitas vezes estamos falando de pessoas, um grande desafio em qualquer, seja familiar ou não, qualquer empresa é lidar com as pessoas e com os traumas e com os egos e com, né, suposições que cada um faz. Então cada um usa um óculos, né, para ver a realidade. Então a gente está aqui conversando, eu estou usando um óculos azul, tu está usando laranja e eu estou usando verde. Tá todo mundo olhando a mesma situação, mas todo mundo enxergando de maneira diferente. Então como é que a gente faz para conseguir enxergar a realidade mais próxima da realidade, realmente, para conseguir tomar uma decisão, pensarmos juntos para o bem da empresa. Eu falo demais, né, gente? Nossa, E olha que porrada, né, irmão? que resposta, hein? Porque o papel na empresa, ele é muito maior do que o grau de parentesco. Exatamente. É lógico que humildade e respeito cabem em todos os lugares, mas ter essa distinção, eu acho que é o grande segredo aí. 74 anos? 74 anos, Legal. E você trouxe um tema muito legal. Eu sou um entusiasta aqui do Grupo Conecta pela inovação que vocês têm trazendo. Conta pra nossa audiência o que é o Grupo Conecta, o que é esse movimento maluco que vocês estão fazendo no mercado. Então, o Grupo Conecta se formou da necessidade, né, das mulheres no ramo de materiais de construção se unirem, se fortalecerem. Já deixo explicado bem claro, não temos nada contra homens, não é nada na situação de mulheres. É porque vocês sabem, nós vivemos num mundo muito masculino, né? O ramo de materiais de construção sempre foi muito masculino. Eu cresci nesse ramo, eu ia em eventos, eu era a única mulher, né? A gente vinha numa FEICOM, vocês não são dessa época porque vocês são muito jovens, mas a gente vinha na FEICOM, a gente via exposições que eram só homens e as mulheres eram objetos, né? Vamos resumir aqui, né? Então, ok, era uma coisa cultural da época e a gente foi evoluindo para isso, não estamos aqui levantando bandeira nenhuma, só estou querendo esclarecer. E aí muitas vezes eu cheguei em eventos sozinha, como única mulher, ou mais 2, 3 mulheres e 40 homens, né? 100 homens, e aí a gente, claro, a gente interage com todo mundo, mas as necessidades são diferentes, o diálogo é diferente, as dores são diferentes, por mais que estamos todos na mesma posição, como gestores, diretores de atacados de materiais de construção, por exemplo, mas a forma como a mulher vê os desafios é muito diferente da forma como o homem vê os desafios, né? Então ninguém é melhor que o outro, não existe gênero melhor que o outro, não é nesse sentido, mas no sentido de que a gente precisa poder conversar sobre coisas que a gente não conversa com homens, porque não dá para conversar com homens que, né, às vezes os homens não vão entender, o homem não vai entender a culpa que uma mãe sente ao se ausentar 3 dias de casa quando tem filho pequeno, né? Vocês entrevistaram ontem as meninas da Casa Cardão, tudo com filho pequeno, né? O homem, ele tem filho, ele sai, mas ele sabe que ele é o provedor, faz parte do papel dele. A mulher ainda enfrenta essa questão da culpa, né? Estou trazendo só um exemplo básico, né? E aí a gente poder se unir, falar das nossas dificuldades, trocar experiências, como que a gente pode se fortalecer, como que a gente pode se apoiar. Ali a gente tem um grupo muito de apoio, até a gente estava comentando, segunda-feira lá a gente foi visitar a Norton, a gente estava falando, virou muito mais do que um grupo de apoio de negócios. Nós viramos amigas, né? Estamos com tal dificuldade, passo por isso, passo por aquilo, vivemos tais dores. Então a gente foi para aprender muito umas com as outras, mas apoiarmos também. E aí esse grupo está tomando, né? Faz 1 ano que a gente tem o grupo, está tomando uma proporção muito legal, né? As empresas, as indústrias estão se interessando, outras mulheres, inúmeras mulheres do nosso ramo se interessaram, e aí a gente está querendo criar oportunidades para trazer essas novas, porque a gente fez um grupo de 9 empresas, até existem 2, 3 concorrentes ali, mas como a gente começou juntas e a gente tem um relacionamento de confiança já há mais tempo, ok, mas a gente não, né, ali como a gente abre números, abre estratégias empresariais,
faz ações em conjunto, a gente evita ter concorrente para não, né, ter esses conflitos. No caso, eu tenho 2 concorrentes lá, mas a gente consegue se entender. Mas se tornou algo muito maior. Então a gente quer trazer também outras mulheres no sentido de como é que a gente pode apoiar, mesmo que sejam concorrentes, como é que a gente pode apoiar essas mulheres, como é que a gente pode desenvolver essas mulheres dentro do ramo de materiais de construção, ou dentro de uma liderança, ou inclusive não só na distribuição de atacado, né, a distribuição atacado de materiais de construção, mas às vezes as próprias lojistas, né, mulheres, como que a gente pode capacitar cada vez mais, trocar ideias, se desenvolver. Então é muito bom a gente ver esse processo dentro do Matcom, porque eu que já estou há muito tempo, 20 e poucos anos, né, de vida, mas assim, já vivi bastante coisa, a gente né, eu consegui ver como a gente foi evoluindo, e aí chega a 2ª geração, 3ª geração, tem muitas mulheres. Né? Às vezes começou com os homens, claro, uma coisa mais natural, não foi fundada por uma mulher, mas daí chegou uma filha, chegou, né, uma esposa, e essas mulheres trazem uma visão complementar e diferente, um outro olhar também para a gestão. Então, Moreno, o impacto é tão grande do Grupo Conecta que não é só mulheres. Muitos homens falam do grupo muito bem, vêm perguntar para mim, você atende elas lá? E eu já me sinto parte, tá, do Grupo Conecta. Claro. Também faz a mesma pergunta. Não, e vocês investiram, até tem que agradecer aqui, né? Vocês, assim, investiram tanto na gente sempre, apoiando, ajudando, e essa semana aí, né, nos trouxeram aí uma mentoria como é que é o nome dela? Marcela. E tu também, né, trouxe experiência, e a gente sabe que a gente ainda vai ter muita troca, né, tenho certeza. Não precisa ser só mulher para contribuir com o grupo, né, com certeza. Então a gente tem muito a agradecer também em nome do Grupo Conecta. Estou aqui agradecendo a oportunidade de estar com vocês, vocês são grandes apoiadores. E a gente tem, assim, fornecedores que falam, não, olha só, vamos lá na nossa empresa, a gente cede espaço para vocês fazerem as reuniões, porque a gente se reúne quinzenalmente online e a cada 3 meses, mais ou menos, presencial. Então a gente sempre consegue o apoio de algum fornecedor, fala, não, vai fazer a reunião lá, a gente se reúne 1 dia, 2 dias, dependendo da agenda, né, dessa mulherada, para trocar. Aí a gente tem diversas pautas, né? Às vezes as estratégias, enfim, a agenda do ano, e assim a gente vai construindo. A gente faz workshops também com os nossos times. Então, olha só, eu tenho um case aqui, meu compras é muito bom. Aí vai uma empresa, apresenta o compras, todos os compradores de todas as outras empresas assistem aquele treinamento online, aquele workshop, tiram dúvida, a gente abre mesmo, sabe? Então é isso, porque a gente está aqui para se apoiar, para o setor inteiro crescer, né? Porque se 9 cresce, o setor cresce junto, e todo mundo, então é uma cadeia, e todo mundo se apoiando. E pegando o gancho aqui, o Grupo Conecta vai para a China com a gente, né, Gustavo? Vamos dar um jeito, né? Aos pouquinhos a gente vai, quem sabe parcelando, né? A gente vai indo lá. O importante é ter crédito. Importante é ter crédito. E você trouxe uma coisa que eu acho que não só para quem é da construção civil ou não, mas eu acho que a nossa jornada ela é solitária. E quando você encontra grupos de pessoas que compartilham das mesmas dores, dos mesmos desafios, eu acho que todo mundo pega na mão, todo mundo cresce juntos, né? E quando você está num ambiente de boas pessoas, eu acho que isso volta lá no começo que a gente falou da média das 5 pessoas, né? Não tem como. E essa semana a gente conversando tal, informalmente, e aí eu falei, Morena, bora pra China, você vai ser embaixadora da marca. Ela, não sei como que vai ser, mas bora. Eu topo, então. Tô aí, né? E eu acho que brincadeiras à parte é a força das pessoas com quem você tá se relacionando, né? Quando você tá vivendo num ambiente que todo mundo quer prosperidade, que todo mundo tá alinhado, que tem valores parecidos, não tem como, todo mundo vai crescendo juntos, né? Sim. Eu acho que esse tipo de evento, por exemplo, a própria Feicom, né? Claro, existem fornecedores, a gente conhece a linha, enfim, conhece novas marcas, mas na verdade eu venho pelo relacionamento, né? A gente, não só com os fornecedores, mas com outros atacadistas, com o meu concorrente, eu converso, a gente tem a oportunidade de crescer muito nesses eventos, nas premiações que a gente recebe, eu sempre faço questão de participar, porque eu falo, não é só pela premiação que a gente se sente muito honrado em receber, tá lá, né? Receber um troféu com certeza, que é fruto do trabalho de toda uma equipe,
mas por toda a troca que existe antes, depois. E para mim isso é o que tem de mais valioso. O quanto que eu sento, né? Não vou ficar citando nomes aqui de diversas empresas para não dar ciúme, mas eu sento com fulano, cara, eu falo, pô, tô com tal situação lá no Compras, como é que tu faz? Como é que tu faz isso aqui? Às vezes a pessoa... e assim, as pessoas compartilham. Isso que tu falou sobre essa questão de ser solitária, eu comentei sobre isso na segunda-feira na nota. Eu falei, gente, olha só, a jornada do líder é solitária. Por mais que tu ouça o teu time, por mais que tu sempre pondere tudo que o time vai trazer, com certeza, né? Quer dizer, o líder que sabe fazer isso, né? Porque tem líder que daí é outro papel, mas ele tá lá, ele vai tomar decisão sem ouvido, é outra história. Mas por mais que tu envolva, no final a decisão é do líder. A decisão é de quem tá lá na ponta. E aí, essa decisão é solitária. E aí tu ter pares, porque geralmente tu tá numa posição que tu não tem pares na empresa. E aí tu tem pares em outras empresas e tu compartilha aquilo. O que vocês acham da minha ideia? O que tu faz? Então tu até se sente mais seguro para tomar uma decisão, né? E ter uma visão, às vezes tu traz uma ideia e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, não tinha olhado por esse olhar. E fala, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Não é? E aí é assim que a gente vai crescendo. Com base nessas vivências. O network, o relacionamento faz toda a diferença, né, Morena? Em Demais. tudo, né? Profissional, pessoal. E voltando para o início da conversa. A média das 5 pessoas com quem a gente mais convive te eleva ou... E aí, assim, para quem não tem 5 pessoas inspiradoras próximas, né? Busca uma referência no sentido assim, começa a assistir palestras ou ler livro da pessoa. Porque eu digo, modelar, né? É o que é muito fácil de aprender quando tu modela alguém. Fala, nossa, eu quero aprender como ser um baita vendedor consultivo. Falo, cara, como é que o Alisson faria nessa situação? Eu vou modelar o Alisson. Como é que o Alisson, né? Eu tenho o Alisson como referência no consultivo. Por mais que talvez eu não tivesse mais acesso ao Alisson, mas ele passou. Digamos, ele passou lá, eu me inspirei nele e falei, cara, daí poxa, eu tenho que tomar uma decisão no meu dia a dia como vendedor. Como é que o Alisson faria essa venda? Como é que ele abordaria? Então, eu acho que é o caminho mais curto para te aprender o que o outro já fez que deu certo e que eu posso copiar, que eu posso tentar. E aí, se tu não tem, assim, porque às vezes as pessoas, né, não tem, poxa, eu tô numa empresa em que eu não me espelho em ninguém, ou às vezes na minha família não tem ninguém que eu me espelho. E aí busca referências externas. Se tu não tem acesso direto, eu queria aprender com Obama, não tenho acesso direto ao Obama, mas vou assistir tudo quanto é vídeo do Obama, vou ler o livro dele. Lembrei do Obama aqui, mas... Sim. Tirando questões políticas, tá? Mas tipo, como um líder carismático, né? Vamos trazer o Obama como um líder carismático. Eu quero ser uma líder carismática, eu trago o Obama como referência e o Obama tá do meu lado? Não, mas se ele tivesse, o que ele faria? Né? Então é isso. E Morena, você comentou algo de modelar, eu acho que isso é muito importante, não é porque eu tô aqui, mas tem coisas que você faz que é um modelo para mim. Uma delas é o seu Instagram, a forma como você se posiciona, o conteúdo que você traz. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente olha que as redes sociais é uma distração, mas a gente sabe da importância de estar num evento como esse, de estar na FEICOM, de colocar sua cara ali, de muitas vezes correr um risco de uma exposição. Como que você avalia isso? Porque hoje você faz um trabalho muito bom no Instagram. O que você pode trazer de insights aqui para nós? Gustavo, tô tentando uma coisa mais recente. Para quem ainda não te segue, qual que é o seu Instagram? Mariana Morena, segue lá, me ajuda, faz bem. Tem muito conteúdo bom. Eu gosto de compartilhar conhecimento, experiência, né? Porque é isso que tu falou, as redes sociais são muito distrações. O que viraliza é besterol, né? É isso que o pessoal consome. Não tô aqui para julgar, cada um sabe o que faz, e cada vez mais as pessoas têm menos paciência, né? Para assistir algum conteúdo, para aprofundar em algo. As pessoas estão muito no imediatismo. E como é que tu traz algum conteúdo que eu vejo assim, como é que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode contribuir com o nosso país, com a educação, com o desenvolvimento? Se eu puder contribuir um pouquinho, né? É uma rede infinita. Eu falo que se eu contribuir contigo, te inspirei em alguma coisa, te fez fazer alguma coisa que inspirou o Alisson, sabe, até onde a gente pode chegar, né?
Então, eu tô tentando fazer isso recentemente. Te confesso que eu tenho um pouco de preguiça, no sentido que, porque tu tem que parar para gravar, tu tem que parar, daí eu contratei alguém para editar, porque eu para editar, parar, porque tu sabe, a gente tem muitas funções no dia, né? Eu que se eu posso terceirizar alguma coisa que vai, né? Hoje eu tenho, claro, não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer isso, né? Se eu não tivesse a possibilidade de fazer isso, eu mesmo ia fazer. Mas hoje eu invisto meu tempo em criar o conteúdo e mando para alguém, ô, edita aí para mim, pelo amor de Deus, bota aí, posta, né? Até tu pediu para eu marcar, não tinha sido eu que tinha postado, né? Aí por isso que eu falei, não, ó, vou te marcar, pode deixar, porque daí, né, outras pessoas postaram. Então, mas eu tô tentando desenvolver isso porque, querendo ou não, também as pessoas se conectam com pessoas, não só com uma marca. Tirando, claro, uma Nike, uma Adidas da vida que já estão no outro patamar, né? Mas quem somos nós na fila do pão? Não adianta eu ir no Instagram da Orion Distribuidora e só falar novidade, mostrar um tubo de 100 lá que eu vendo. Não é isso que vai conectar, né? Um tubo de 100 todo mundo vende, enfim. Então, o que eu posso trazer para agregar? E as pessoas estão se conectando muito mais com a pessoa da marca, que daí tem a questão da embaixadora da marca, né? Ou então, assim, vamos supor, a FNX, tu é a cara da marca, né? O Alisson, que é a ponte com o Conecta, e o Ramon, por exemplo, também são a cara da marca para o Conecta, para nós. Então, a gente vai conectar são com essas pessoas, não é com a logo FNX, não é com... É claro que vocês não vendem um produto aqui, né, no serviço que vocês vendem, então se a gente não se conectar com vocês que estão ali, a gente não vai comprar o produto ou serviço de vocês. A nossa imagem vende, né? Exatamente. Então a gente tenta mostrar um pouco mais quem a gente é, né? E a gente vai experimentando nesse caminho. E é muito legal, porque vem concorrentes, vem atacadistas de outros estados, vem fornecedores, poxa, eu tô adorando teu vídeo, faz mais, não sei o quê. Eu falo, nossa, juro, obrigada. Porque a gente não sabe, né, às vezes, quem que a gente está atacando. E aí eu tava, um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre, nem me lembro, sobre liderança e tal. E aí em seguida, na hora do almoço, eu fui comprar uma massa num restaurante que vende massa congelada. E aí o dono do negócio falou assim, nossa, eu tava assistindo teu vídeo agora, já vou aplicar as coisas que eu aprendi contigo. Eu falei, ô rapaz, como é sério? Que bom. Então, se puder impactar uma pessoa que seja, puder contribuir de alguma maneira que seja, tamo aí pra isso. Porque senão, por que a gente vive, né? E antes de começar o podcast, a gente estava aqui num bate-papo, né? A Maurana falou que foi o primeiro podcast, Primeiro certo? podcast do Maguinho. E com certeza, eu anotei muita coisa aqui, tenho certeza que quem tá ouvindo, assim, deve ter gerado muitos insights. E aproveitar aqui o gancho pra gente encerrar, se hoje você tivesse o poder de levar uma Lá mensagem... vem as perguntas difíceis, né? Começou as perguntas difíceis, Gustavo. Não me bota numa situação. Se você tivesse o poder de levar uma mensagem pra todo mundo, que mensagem que você gostaria de deixar? Que resposta, gente. Se eu tivesse o poder... E quem que é o público que está nos ouvindo? Vamos imaginar que fosse pro mundo inteiro. Se você pudesse deixar uma mensagem pra humanidade. Deixar uma mensagem para a humanidade. Eu acho que o que está, talvez, porque pelo que eu estou vivendo ultimamente, né? Porque a gente também tem muito isso, a mensagem que a gente traz muito com base naquilo que a gente viveu ou está vivendo no momento, né? E eu vejo que, e aí pensando no mundo como um todo, por que a gente não resolve as coisas com diálogo? Né, aquilo que a gente estava falando no início, assim, a gente vê tantas coisas acontecendo que são até desumanas, né? Falando agora num contexto global. Por que a gente não consegue usar da diplomacia e da conversa e do diálogo para atender aos nossos interesses comuns, né? E eu acho que eu penso que quando a gente aprender a dialogar e negociar, porque tudo é negociação no diálogo, a humanidade tem muito a ganhar. Então,
Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim foi o que tocou agora o coração, sabe? Uma baita reflexão. Começou com uma porrada e terminou com outra. E vou pedir uma salva de palmas aqui O de Thiago Lorena. resolve tudo, né? Excelente. Parabéns. Obrigada pra vocês, uma salva de Lorena. palmas pra vocês com essa estrutura. A gente sabe o investimento que é tá numa FEICOM, não é brincadeira. É só pra quem quer jogar de verdade, né? Quem tá no A-game, assim, é um baita investimento. Espero que vocês cresçam muito, vocês merecem. Eu tava falando isso com as meninas do Conecta, o quanto vocês batalham e se esforçam para fazer diferente, fazer acontecer, e estão com garra e com determinação. E eu, desculpa usar a palavra, mas estão com tesão para fazer acontecer, que né, aquela coisa. E sempre, mas não é aquele, mas é aquele um tesão com respeito, que eu digo assim, de seguir os processos corretos, de fazer as coisas, que é isso que a gente precisa no nosso país. É a gente ter pessoas de bem, fazendo as coisas alinhadas com valores, com ética, com compromisso, e parar com essa cultura ou do coitadinho, ou do vamos dar um jeito, vamos na malandragem, vamos passar por não sei o quê, senão o nosso país nunca vai crescer, nunca vai sair da onde a gente está. A gente enfrenta grandes desafios, né, como empreendedores no nosso país. Quem vem de fora empreender no Brasil fala, gente, não dá para entender, é uma grande complexidade, mas se a gente tiver pessoas comprometidas, determinadas, corretas para fazer o nosso país ir para frente, a gente tem tudo para dar certo, né? Então a gente precisa mudar a nossa cultura para uma cultura como a de vocês. Muito obrigada. É isso. Trazer um presente para nossa embaixadora aqui, né? Olha, eu preciso entender. Olha, que eu quero... é muita responsa, embaixadora, hein? Obrigada, gente. Posso abrir aqui? Eu abrir? Mas vocês já deram presente, gente. Não, eles estão mimando demais a gente. Você merece. Vocês mimam demais a gente. Como é que a gente faz daí? Agora, olha só. Que máximo, adorei, que criativo. Aqui, olha só, amei, super criativo, inovador. A cara de vocês isso aqui, adorei. Aqui, como é que é o SRM? Show! Obrigada, amei. Vai ficar na minha mesa. Muito bom, Morena. Mais uma demais, vez hein? te agradecer pelo tempo. A gente sabe o quanto é corrido pra vocês essa semana, então tem um pra pouquinho do vocês seu também. tempo aqui. Eu aprendi muito, já até falei isso, anotei demais. A gente tá aqui, eu tô igual, com perdão da palavra, com tesão, animado, eufórico, e acho que esse é o grande objetivo, né? Que bom. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, agora a gente tem que fazer um Morena. podcast que eu pergunto pra vocês, porque eu quero aprender com vocês muito mais também. Convidado, vamos fazer. É isso aí.